Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao tema codependentes. Eu vi que vocês gostaram muito, teve uma grande audiência esse tema, muitas pessoas com dúvidas, né? Porque geralmente aqui no canal nós falamos muito sobre os narcisistas, mas tem também o outro lado da moeda, ou o que complementa o narcisista, que é o codependente, né? Aquela pessoa que complementa o narcisista. Então, eu vou dar continuidade ao artigo do Dr. Sam Vaknin, tá? E vou continuar aqui conversando com vocês sobre o codependente, tá? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre o narcisista invertido, tá? Que também ele entra numa categoria aí de codependente. Como eu falei aqui para vocês, tem narcisistas que são dependentes também, tá? Tem o codependente, que aí ele é empata, ele pode ser mais empata, ele pode ser menos empata, mas tem a categoria também dos narcisistas dependentes. Geralmente, o narcisista dependente, ele é aquela pessoa que ele depende do outro. Tem aqueles narcisistas grandiosos ou os malignos que já têm os traços psicopáticos, né? Ou então o psicopata mesmo, que eles já são ali naquela categoria que eles não precisam daquela validação constante, sabe? Eles já tiram suprimentos de outras situações, mas tem um narcisista que ele tem um grau menor. Entendam que o grau menor que eu estou falando não é de narcisismo. Eu estou falando de um grau menor assim de atuação na vida, né? Às vezes uma situação financeira, né, inferior, às vezes uma inteligência inferior, e aí ele precisa de suprimento dos outros muito, 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 e ele também é um dependente. Então hoje eu vou falar sobre o narcisista invertido, que é um subtipo de narcisista encoberto. Este é um codependente que depende exclusivamente de narcisistas, tá? Então coloquem isso na cabeça de vocês. Esse tipo de codependente, ele precisa de narcisistas para viver, tá? Muita gente até me perguntou, mas Carol, será que um narcisista ele pode se envolver com outro narcisista, ter aí uma relação duradoura? Pode sim. Posteriormente eu vou falar sobre isso, mas pode. Claro, né? Uma relação sem amor, um tirando o suprimento do outro enquanto estiverem juntos, tá? Então, esse tipo de narcisista, que é o encoberto, né? O narcisista invertido, nós chamamos de narcisista codependente. Então, se você mora com um narcisista, tem um relacionamento com um, se é casado com um, se trabalha com um narcisista, não significa que você é uma narcisista invertida, tá? Já deixando aqui claro para vocês, tá? Ai, Carol, estou com narcisista há 40 anos, será que eu sou narcisista também? Não. Isso não quer dizer que você seja uma narcisista. Para se qualificar como narcisista invertido, você deve estar em um relacionamento com um narcisista independentemente de qualquer abuso infligido a você por ele ou ela, tá? Você deve ativamente buscar relacionamentos com narcisistas e somente com narcisistas. Então, a pessoa que ela é um narcisista codependente, ela só vai se atrair por narcisistas. Só vai se atrair por esse tipo de pessoa. Pode aparecer qualquer outra pessoa que ela não vai olhar. Ela sempre vai se atrair só por narcisistas, tá? Não importa qual tenha sido a sua experiência passada, amarga e traumática, você deve se sentir vazia e infeliz no relacionamento com qualquer outro tipo de pessoa. Então, essa vítima, se ela não estiver se relacionando com um narcisista, ela não se sente completa. Isso na vida dela. Na vida dela, tá? Porque geralmente nós, pessoas maravilhosas, nós somos seres humanos aqui que estamos nesse planeta, convivemos com outras pessoas, somos pessoas sociáveis. Então nós conhecemos narcisistas, conhecemos aí pessoas que não são narcisistas, pessoas de outros tipos, pessoas com outras essências, outras personalidades, e nós nos sentimos bem com vários tipos de pessoas. Agora, a pessoa que só se sente bem com narcisista, é só com narcisista, não consegue se sentir bem com outro tipo de pessoa, provavelmente é um narcisista invertido, tá? Então, isso independente, né,
dela ter vivido um relacionamento traumático. Ela se sente vazia e infeliz em um relacionamento com qualquer outro tipo de pessoa. Então, só então, e se você atender aos outros critérios de diagnóstico de um transtorno de personalidade dependente, que eu ainda vou falar sobre os critérios que caracterizam o transtorno de personalidade dependente cluster C, tá? Poderá ser rotulada com segurança como uma narcisista invertida. Então, eu falei no vídeo anterior sobre os 5 tipos de codependentes. Eu citei no vídeo anterior 3 tipos apenas. Agora eu vou citar os outros 2 para formar os 5 tipos. Portanto, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu aconselho você a assistir o primeiro vídeo. Eu vou deixar o link aqui em cima. E se você já assistiu o primeiro vídeo, não perca esse vídeo, porque ele é um complemento do vídeo anterior. Então, o 4º tipo de codependente são narcisistas codependentes ou limítrofes, tá? Que limítrofes a gente chama de limítrofe o borderline, na verdade, né? Eles que têm a personalidade limítrofe, tá? Então, oscilam entre períodos de apego e outros padrões de comportamento codependentes que eles interpretam como intimidade e eras de indiferença, distanciamento e negligência e abandono emocional. Então, esse tipo de narcisista, ele realmente acha que está mesmo encantado por aquele outro narcisista. Ele realmente acha que ele está empolgado. Ele realmente acha que ele achou a cereja do bolo. Ele acha realmente que está gostando daquela pessoa, tá? Então, ele oscila entre períodos de apego, que ele não pode ficar sem aquela pessoa, então ele vai com toda a possessividade em cima daquela pessoa, e períodos de indiferença, distanciamento, negligência e abandono emocional, que eles consideram legítimos e os únicos possíveis manifestações de sua autonomia e espaços pessoais. Eles também tendem a formar com seu parceiro íntimo uma psicose compartilhada. E esses são todos os resultados de sua ansiedade de abandono avassaladora e onipresente. Eles sufocam seu parceiro em uma tentativa de evitar a deserção ou abandonam o navio preventivamente. Então, esse tipo de narcisista, ele tem muito medo do abandono, porque o narcisista, da mesma forma que o codependente, ele também sofreu com abandono e negligência na infância, tá? Só que a diferença é que o narcisista, ele nessa fase infantil, ele se divorciou dos sentimentos devido ao trauma que ele sofreu, enquanto o codependente, ele se divorciou dele mesmo devido ao trauma que ele sofreu, tá? Essa é a diferença entre os dois, mas ambos se sentiram negligenciados e abandonados em alguma fase da infância, em alguma fase lá de trás, tá? Então, o que acontece? Esse tipo de pessoa, sendo narcisista codependente, ou então o borderline, tá? O que acontece? Muitas das vezes eles abandonam antes de serem abandonados, porque eles têm pavor de serem abandonados. E o pavor é tão grande que eles abandonam primeiro. Eles vão lá e abandonam antes disso acontecerem com eles, antes deles correrem esse risco. Mas, Carol, eu jurei para ele que não ia deixar ele. Eu jurei para ela que não ia deixar ela. Não adianta. Isso é uma coisa que está dentro da cabeça deles. Não tem como isso ser tirado, tá? É algo que é uma paranoia. Eles, como eu falei aqui para vocês, pessoas maravilhosas, o narcisista, ele vive no mundo dele. No mundo dele você vai abandoná-lo. No mundo dele todos vão abandoná-lo. Não importa se você está trazendo flores e bombons, está ali 24 horas ao lado dele prometendo mundos e fundos. Ele não acredita em você. Não adianta. Ah, Carol, eu vou me jogar então de uma ponte para provar. Não adianta. Eles têm um mundo paralelo e é naquele mundo que eles vivem. Esse mundo não faz parte de nós. Eles acham que todos vão abandoná-los, então eles abandonam primeiro, tá? Isso pode acontecer com borderline também. Eu ainda vou fazer vídeos, eu estou fazendo vídeos aqui falando sobre o codependente, mas eu ainda vou fazer vídeos sobre o transtorno de personalidade borderline mais pra frente, tá? Então vamos lá.
né? Eles evitam ferimentos e mantêm a ilusão de controle sobre a situação. Então, para eles, o que importa é eles dizerem: eu larguei, eu deixei, eu fui embora. Por isso que eu falo que tem muitos narcisistas que eles não aceitam o descarte. São eles. O descarte não, né? Porque nós não descartamos, né? Nós somos seres humanos normais. Nós terminamos o relacionamento, né? Nós encerramos o relacionamento. Eles não aceitam. Por quê? Porque eles, além deles dependerem de nós, eles estão vivenciando novamente aquela ferida que foi aberta no passado. Isso é terrível para eles. Para o codependente ou para a pessoa que tem o transtorno de personalidade dependente também. O que vocês têm que colocar na cabeça, pessoas maravilhosas, é que essas pessoas que têm esses transtornos, tanto borderline, quanto narcisista, quanto codependente, né, ou dependente, né, transtorno de personalidade dependente, que é o cluster C, são pessoas que não aceitam o abandono, não aceitam a rejeição, não aceitam serem deixados. São eles quem tem que deixar as pessoas. Por quê, Carol? Porque isso faz abrir uma ferida que dói neles violentamente. É uma dor insuportável, que é aquela ferida que foi aberta lá na infância, quando eles se sentiram abandonados, negligenciados, deixados de lado, jogados para escanteio, geralmente pelos cuidadores, pelos pais. Geralmente por eles, tá? Então isso daí remete, faz eles voltarem à infância, aquele negócio, aquela dor horrível que eles sentiram lá atrás. E eles não gostam de sentir isso novamente, tá? Então explicando aqui para vocês. O codependente, ele implanta estratégias como fusão. Ele torna-se um com o seu parceiro íntimo, enquanto renuncia a toda autonomia pessoal e independência de ambos, até um ponto de psicose compartilhada. Tem codependentes muito tóxicos, Carol? Tem. Tem codependentes que vão te chantagear. Tem codependentes que vão fazer qualquer coisa para estar com você. Tem codependentes que vão passar sim por cima de algumas pessoas para estar com você. Tem sim. O pessoal fala que todo codependente é 100% empático. Primeiro lugar, 100% empático, pelo que eu saiba, não existe ninguém no mundo que é 100% empático. Nós sempre temos alguns aspectos ali com o ego. A gente age com o ego de vez em quando, em alguns aspectos. E também, né? Nós temos alguns períodos ou de falta de empatia ou de egoísmo com algumas pessoas ou algumas situações. A gente vê que tem algumas situações que a gente fala: não, eu não consigo sentir empatia por isso daqui. Eu não consigo, ou então, não, o que importa sou eu. Desculpa, essa situação, o que importa sou eu. Então, nós também, como todos os seres humanos, temos também aí traços de egoísmo às vezes, traços de falta de empatia com alguma situação. Eu vejo isso direto nas redes sociais. Direto. São todos narcisistas, Carol? São todos codependentes? Não. Somos humanos. A questão do codependente é, se ele te colocou como alvo, se ele te colocou como aquela pessoa que ele quer se fundir com você e formar um só com você, porque ele precisa do seu amor para se amar, como eu falei aqui no vídeo passado, então o que ele vai fazer? Se for preciso ele passar por cima de 1, 2, 3 pessoas para estar com você, ele vai passar por cima de 1, 2, 3 pessoas, porque para ele o que importa é você. Ele já abriu mão dele, né? Porque ele já não se enxerga sem você. Então, para ele abrir mão de 2, 3, 4 pessoas, por isso que eu falo que tem codependentes que se sujeitam a serem amantes de narcisistas. O narcisista é casado, vai lá e vira amante. Tem codependente que trai o marido. Eu vejo muitos homens criticando. Nossa, como é que ela pôde fazer isso? Mas tem sim. Tem codependentes que traem o marido. Tem codependentes que largam filhos. Tem codependentes, gente, que chega a um nível tóxico. Precisa de tratamento. Precisa. Tem codependente que faz aí qualquer coisa para estar com aquela pessoa que ela escolheu, para se fundir e tornar-se uma só, tá? Então vamos lá, vamos continuando, né?
A defesa do ventríloco, que é insistir que o parceiro a leia mentalmente e haja de maneiras que reflitam seus estados psicológicos e humores internos. E a mudança de limites, que é usando a imprevisibilidade comportamental e a incerteza do ambiente para induzir uma dependência paralisante no parceiro. Então, o codependente, no quarto estágio aqui, ele também quer que o parceiro dependa dele completamente. Tem muitos codependentes que eles utilizam a mesma frase do narcisista: sem mim, você não vai ser nada. Você nunca vai encontrar uma pessoa como eu. A mesma frase. Tanto do narcisista quanto do codependente, a gente escuta a mesma frase. Porque o codependente se doa demais, né? Então, quem que você vai encontrar que será como eu? Quem que você vai encontrar que será uma pessoa tão maravilhosa quanto eu, ou que te aguentou, que te suportou, que suportou todas as suas maldades, né? Então, o que acontece? O codependente, ele também usa essa mesma chantagem emocional em cima do narcisista ou de outras pessoas. Porque o codependente, ele não se relaciona só com narcisistas, né? Ele se relaciona com outras pessoas também. E ele também usa esse tipo de palavreado, esse tipo de chantagem emocional, esse tipo de manipulação. Tá? Aqui o quinto tipo, que é o último, finalmente a outra forma de dependência que é tão sutil que escapou à detecção até muito recentemente, que é o contradependente. Guardem esse nome, pessoas maravilhosas. Sim, tem o contradependente. Os contradependentes rejeitam e desprezam a autoridade, em primeiro lugar, e frequentemente entram em conflito com figuras de autoridade, pais, chefes, a lei. Seu senso de valor próprio e sua própria identidade são baseados e derivados, quer dizer, dependem desses atos de bravura e desafios. São os militantes da autonomia pessoal. Os contradependentes são ferozmente, intransigentemente independentes de controlar, egocêntricos e agressivos. Muitos deles são antissociais e usam a identificação projetiva, ou seja, forçam as pessoas a se comportarem de maneiras que reforçam e afirmam a visão do mundo do contradependente e suas expectativas. Então, esse já é um padrão ainda mais tóxico, tá? Eles têm até alguns traços antissociais. Nossa, mas Carol, não dizem que o codependente é completamente empático ao oposto do narcisista? Sim, mas tem dependentes que podem chegar aí a nível tóxicos. Então, esses dependentes aqui, tá, que são os contradependentes, já diz a palavra contradependentes. Eles são dependentes, mas eles vão contra. Eles agem contra a lei, contra a autoridade, contra o que é determinado. Eles não têm limite nenhum. Tá? Então, o que acontece? Eles querem que as pessoas se comportem de maneiras que reforçam e afirmam a visão do mundo que eles têm e as suas expectativas. Então, são pessoas muito tóxicas, hiper sufocantes. E esses padrões de comportamento costumam ser o resultado de um medo profundo da intimidade. Em um relacionamento íntimo, o contradependente se sente escravizado, enredado e cativo. Os contradependentes são travados em ciclos de compulsão, de repetição, de evitação, de aproximação. A abordagem hesitante é seguida por evitar o comprometimento. Eles são lobos solitários e maus jogadores de equipe. Tá? Então, a contradependência é uma formação reativa. É a forma como o dependente, quando ele chega num grau muito tóxico, ele reage quando ele se sente dependente, quando ele sente que a ferida dele é aberta. Tocarem ali na ferida dele, né? O contradependente teme suas próprias fraquezas, o que eu acabei de falar. Ele procura superá-las projetando uma imagem de onipotência, onisciência, sucesso, autossuficiência e superioridade. Então, a maioria dos narcisistas clássicos, tá? Eles são contradependentes, que foi o que eu falei para vocês. Lembra que eu disse para vocês que tem narcisista que é dependente? Essas duas últimas categorias que eu falei de dependentes são de narcisistas. A quarta e a quinta que eu estou falando aqui. Então, tem o narcisista dependente, como eu falei aqui na quarta, né? Que ele é aquela pessoa que oscila
entre períodos de apego e períodos de abandono, porque ele depende daquela vítima, ele depende do suprimento dela de qualquer jeito, tá? E tem os contradependentes, que já são narcisistas que eles podem chegar aí, entendeu? Até mesmo a um nível maior, de repente a um nível até maligno, tá? Então, eles são contradependentes. Eles, como têm raiva da fraqueza deles, né? Eles se fazem de superiores. E aí eles castigam aquelas vítimas, tá? Então, suas emoções e necessidades estão enterradas sob o tecido cicatricial que se formou e endureceu durante os anos de uma forma de abuso ou de outra. Como eu falei, foram todos abusados na infância, né? Aí eles colocam aquela capa. Eu não tenho sentimento nenhum. Eu não aceito que você descubra as minhas fraquezas. Então eu castigo você, você vai ter que agir da forma que eu quero, tá? A grandiosidade, um senso de direito, uma falta de empatia e arrogância geralmente escondem uma insegurança corrosiva e um sentimento flutuante de autoestima. Geralmente isso daí faz parte de praticamente todos os narcisistas, tá? Por isso que nós falamos que o narcisista também é um dependente. Ele também depende do seu suprimento sádico, ele depende do suprimento de validação, ele também depende de suprimentos dos outros. Então ele também depende daquelas pessoas que ele considera inferiores, porque ele considera todo mundo inferior, mas ele depende do suprimento que elas liberam para ele. Então ele tem raiva disso, ele se ressente disso. E é por isso que ele sai aí fazendo todas as maldades, as atrocidades que ele pratica, tá? Esse, o número 5, sendo o quinto tipo de dependente. O quarto tipo já é o narcisista invertido, que só se envolve com narcisistas, só aceita narcisistas na vida dele, independente do que ele passou, do que ele passe, e ele geralmente abandona antes dele ser abandonado, tá? O codependente dificilmente abandona. O codependente mesmo, aquela pessoa que tem um transtorno de personalidade dependente, cluster C, ela geralmente não abandona, ela é abandonada. Mas quem é narcisista invertido, quem é borderline, pode sim abandonar. Geralmente abandona com mais facilidade do que é abandonado. Porque tem esse medo. E esse medo é tão grande que prefere abandonar primeiro do que correr esse risco, tá? Agora eu vou falar aqui sobre a codependência situacional. O que é a codependência situacional, Carol? É aquela que você não é um codependente, você não tem um transtorno de personalidade, só que você está dentro do abuso. E aí você acaba sendo codependente dentro desse abuso. Isso acontece muito com vítimas de narcisistas. Então, são pessoas que desenvolvem comportamentos e características codependentes na sequência de uma crise de vida, especialmente se envolver um abandono e solidão resultante, por exemplo, divórcio ou um ninho vazio, quando os filhos embarcam em suas próprias vidas autônomas ou saem de casa por completo. Então, essa codependência de início tardio promove uma reação em cadeia emocional e comportamental complexa, cujo papel é resolver o conflito interno, livrando-se da conduta codependente indesejável emergente. Conscientemente, a pessoa pode, a princípio, sentir-se liberada, mas inconscientemente, ser abruptamente despejada e solitária tem um efeito desorientador e desconcertante, que é semelhante a uma intoxicação. Então, muitas pessoas que têm essa codependência tardia, essa codependência devido à situação que está vivendo no momento, pode ser também um relacionamento com o narcisista. No fundo, esse tipo de pessoa sempre teve medo de ficar sozinha. Então, após esses acontecimentos, que pode ser um divórcio, a morte de uma outra pessoa significativa, ou até mesmo o parceiro íntimo, falecimento dos pais ou outros entes queridos, os filhos se mudando para outra cidade, episódios semelhantes de deslocamento, essa pessoa suprime esse medo porque não possui soluções reais e eficazes e antídotos para a sua repentina solidão e não desenvolveu nenhuma maneira significativa de lidar com ela. Porque nós somos ensinados que emoções negadas e reprimidas frequentemente reaparecem em camuflagem, por assim dizer. Então, o medo de acabar sozinho é tanto que a pessoa se torna codependente para ter certeza de que nunca
se encontra em uma situação semelhante. A sua codependência é uma série de comportamentos disfuncionais que tem como objetivo evitar o abandono. Então, o que acontece dentro do relacionamento com o narcisista? Eu vou colocar aqui. A pessoa pode ser uma pessoa funcional. Ela entrou dentro desse relacionamento, ela torna-se uma pessoa disfuncional. E como ela tem o medo do abandono ali enraizado, às vezes nem ela sabe. Porque tem muitas vítimas que chegam para mim e falam, mas Carol, como é que isso foi acontecer comigo? Eu nunca tive esse problema com outros relacionamentos, eu nunca tive isso, nunca senti isso. Mas às vezes inconscientemente a pessoa tem um medo de ser abandonada, de ser rejeitada e ela não sabe. Ela mesma não sabe, isso é inconsciente. Então ela começa a ter atitudes codependentes dentro desse relacionamento para evitar o abandono e para evitar a rejeição, tá? Ainda assim, as pessoas que desenvolvem a codependência situacional, que ao contrário dos codependentes clássicos, que são para toda a vida, aquela pessoa ela tem o transtorno, né, de personalidade dependente, são personalidades fundamentalmente equilibradas e fortes que prezam o seu autocontrole. Portanto, eles sempre mantêm todas as opções em aberto, incluindo a opção vital de seguir sozinho novamente. Então, tem muita gente que fala, Carol, eu fui codependente dentro desse relacionamento, mas eu descartei o narcisista. Eu que terminei, eu que fui embora. Por quê? Porque você estava como uma codependente situacional. Você não é uma codependente, você não tem um transtorno de personalidade dependente. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade dependente, dificilmente ela encerra o relacionamento com o narcisista. E quando ela encerra, ela volta. Ela não consegue ficar longe. Ela não consegue sair fora sem um tratamento. Uma pessoa que é dependente dentro do relacionamento, ela não é na vida dela, ela não tem o histórico de dependente, ela consegue sim. Chega uma hora que, perante todos os abusos, ela consegue dar um botão de stop e sair. Mesmo assim, eu aconselho também a fazer tratamento para não cair em outra roubada, tá? Então, o que acontece aqui que ele está falando, o Dr. Sam Vaknin, que essas pessoas elas podem sim sair. Então, são pessoas que se certificam de escolherem um parceiro errado e então expõem espetacularmente sua má conduta flagrante para que possam se livrar dele e da codependência. Por isso que tem pessoas que vão lá e desmascaram o narcisista sem medo nenhum. Porque já é uma forma de amputar aquela situação mesmo. Bom, desmascarei o narcisista, tá todo mundo sabendo que ele não presta, ele tá até me ameaçando aqui, ó, de morte, então não tem retorno, não tem como eu voltar, não tem como eu ter recaída, não tem como eu correr o risco de voltar, então eu estou amputando a codependência de mim. É uma forma de defesa que uma vítima codependente situacional faz, tá? Já um codependente mesmo, ele muitas das vezes não consegue desmascarar o narcisista, mesmo ele ameaçando, chantageando de que vai fazer isso, ele não consegue, porque ele depende daquela pessoa, ele ainda tem a ilusão do retorno daquela pessoa, ele ainda tem a ilusão de que aquela pessoa vai aceitar ele de volta e de que vai ficar tudo normal e por aí vai. Essa é a diferença, tá? Essa codependência recém-adquirida é em sã consciência e ao mesmo tempo. Então, para reiterar aqui, o codependente situacional é caracterizado por um medo profundo de ficar solitário, de ficar sozinho, que é a ansiedade de abandono, que é uma forma de transtorno de apego, tá? Como uma paisagem interna latente. Essa ansiedade de abandono, à espreita, é despertada pelas tribulações da vida. Então, é quando a pessoa passa por situações como divórcio, ou então os filhos vão embora, ou morte de alguém muito próximo e querido. No início, a liberdade recém-descoberta é estimulante e inebriante, mas esse fator de bem-estar, na verdade, serve para aumentar a ansiedade. Então, o diálogo interno é mais ou menos assim. E se for tão bom optar por ficar sozinho pelo resto dos meus dias? Essa perspectiva é assustadora. Então, são aquelas pessoas que elas têm medo de ficar sozinhas. Não é que elas precisam daquela determinada pessoa para se validar, para se enxergar, para se amar. Mas elas têm medo de ficar sozinhas. Esse é o medo delas, tá? Então, assim, um conflito irrompe entre emoções e comportamentos conscientes, que é a liberação, a alegria, busca de prazer e etc. E uma ansiedade inconsciente incômoda. Não estou mais tão jovem. Isso não pode durar para sempre. Eu tenho que sossegar, encontrar um companheiro adequado para não ficar sozinho e etc.
para amenizar essa tensão interna, a pessoa surge com a codependência situacional como estratégia de enfrentamento. Ela atrai e se relaciona com o companheiro de modo a evitar o abandono. E nisso sim, ela corre o risco de encontrar aí uma pessoa disfuncional para se relacionar. No entanto, o codependente situacional, ele é egodistônico. Está muito infeliz com a sua codependência, embora nesse estágio já esteja totalmente inconsciente de todas essas dinâmicas, e isso é contrário à sua natureza primária de pessoa realizada, assertiva e autoconfiante, com um senso de autoestima bem regulado. Então essa pessoa, ela é uma pessoa funcional, ela é uma pessoa equilibrada. Só que ela entra no estado de codependência e ela se sente até mal com isso, mas com o tempo ela acaba se acostumando, tá? Ela sente a necessidade de frustrar esse novo conjunto de vícios compulsivos, que é a codependência, que não deixa de ser um vício, e de se livrar dele, porque ameaça quem ela é e quem ela pensa que é a sua autopercepção. Certamente ela não é apegada, piegas, ele fala aqui, né, fraca, fora do tipo de controle. Durante toda a sua vida ela soube ser uma pessoa forte e juíza de caráter dos seus sentimentos, das suas razões, inteligente e no controle de sua própria vida. Então a codependência não é com esse tipo de pessoa. Então essa pessoa ela vai romper com a codependência mais cedo ou mais tarde, tá? Mas como ela pode se livrar disso? São 3 etapas fáceis. Isso para quem está numa codependência situacional, tá? O codependente, mesmo que tenha o transtorno de personalidade dependente, ele precisa de tratamento. Tem cura, Carol? Tem, mas precisa de tratamento. Tem cura, tem controle, precisa de tratamento. Tem que buscar aí uma terapia, tá? Então, ó, ela escolhe o parceiro errado inconscientemente. Então, geralmente, ela vai escolher ali qualquer parceiro no caso de ser um codependente situacional, tá? Ela prova com satisfação que ele é o parceiro errado para ela. Ela se livra dele, restabelecendo sua autonomia, resiliência, autocontrole e demonstrando com credibilidade que não é mais codependente. Então, o que acontece nesse caso? Quando a pessoa é codependente situacional, geralmente quando ela sai do relacionamento, você vê que a pessoa dá a volta por cima rapidamente. Ah, já faz 1 mês, 2 meses que acabou, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou até mais bonita, ó, eu estou até mais viçosa. Tem muita gente que coloca fotos nas redes sociais de antes e depois, né? Olha, semana passada eu estava assim, agora eu já estou assim. Faz 1 semana que eu larguei do narcisista, do abusador, do embuste. Por quê? Provavelmente é uma codependente situacional. Agora, a pessoa que tem o transtorno de personalidade dependente precisa de ajuda, por quê? Porque essa pessoa ela entra numa depressão profunda. Ela se acaba se ela não tiver ajuda. Então, para quem eu vou no próximo vídeo falar sobre as características do transtorno de personalidade dependente, o cluster C, eu peço para que vocês não percam o próximo vídeo, que também é complemento desses 2 vídeos aqui. E aí, quem se identificar, vá atrás de ajuda. E quem é codependente situacional, também vai atrás de ajuda para não cair mais nesses enroscos, nessas situações horrorosas, né? Então, bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido ao vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Clica aí no sininho também para não perder mais nenhum conteúdo. Deixe o seu like no vídeo para ajudar o canal a crescer e deixe o seu comentário abaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Não esqueçam também de compartilhar bastante os vídeos nas redes sociais para ajudar o canal a ficar conhecido. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!